levantar a mão, abrir o som. Então, para que a gente possa nos harmonizarmos, nós vamos fazer através da Adriana a leitura do exórdio de harmonização, né? O exórdio de harmonização hoje está sendo extraído do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo é o 16, na Senda do Cristo. Antes disso, hoje, na data do dia 22 de outubro, a mensagem desta data da nossa agenda espiritual é extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 164 desse livro, ditado por Emmanuel. Então, a mensagem é: os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e sempre atendem a superiores desígnios. Então, nós convidamos a Adriana para poder fazer para nós a leitura do nosso exórdio. A leitura do exórdio está na página 45. Quem tiver o livro, pode acompanhar. Na Senda do Cristo, traz a seguinte epígrafe: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, Calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época. Auxilia sem paga, serve sem recompensa. Padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta ao túmulo para ajudar. E volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunham a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Adriano, pela leitura do exórdio. Estão harmonizados pelo exórdio, né? De Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nós convidamos, então, o Márcio para poder proferir a prece de início dos nossos estudos. Elevemos, então, todos nós o pensamento a Deus. Convidamos o Mestre Jesus a participar da início da nossa reunião, através deste momento de prece, ao tempo em que rogamos a Ele que permita que os espíritos amigos do grupo, dos seus participantes, possam intuir a todos nós
no sentido de interpretarmos o tema da noite e que os espíritos amigos, nossos guias espirituais e espíritos protetores, também façam parte desse grupo abnegado que nos proporciona estudos do gênero todas as quartas-feiras neste grupo amado, consolidado. Muita paz para todos. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Márcio, pela leitura pela prece inicial. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, podemos retomar o nosso estudo do livro Missionários da Luz, abrindo o nosso encontro de hoje. Então, nós vamos iniciar o capítulo 15. O capítulo 15, que em nossa página aqui, encontra-se na página 259. Então, relembrando, né, nós estamos vendo o intercâmbio de André Luiz, instruído por Alexandre, nesse livro, aprendendo como ele poderia, em espírito, ajudar os irmãos encarnados na Terra. Ele encontra-se, nesse momento, verificando aquele caso de reencarnação de nosso amigo Segismundo, né? Segismundo, que, por desvio de uma paixão desenfreada, ele cometera o assassinato de Adelino, que era esposo de Raquel, cria, então, um conflito espiritual devido a esse ato, desencarna, e, nesse momento do livro, ele pede para reencarnar, é aceito pelo casal Adelino e Raquel, e nós vimos que toda a problemática que é do processo reencarnacionista, né? Toda a complicação que não é um simples acontecimento. É necessária a união de esforços de vários irmãos espirituais, é necessário irmãos espirituais que preparam o processo de reencarnação, instrutores espirituais, né? E nós vimos que, após a fecundação, ainda o grupo espiritual, com suas lideranças, acompanham todo o processo de gestação até o nascimento. E foi isso que aconteceu, todo o processo de gestação. Então, veio o nascimento de Segismundo, terminando, então, o nosso capítulo 14. O capítulo 15 é intitulado como Fracasso. Então, vamos conhecer o que os autores espirituais nos contam desse capítulo 15. Então, lembro que o estudo é um estudo compartilhado por todos. Lembro que os irmãos espirituais, os guias espirituais, encontram-se na residência de cada um de nós, participando do estudo. Esses irmãos e guias espirituais trazem companheiros desencarnados para poder aprender, para poder beber na água dessa doutrina que é luz, e algumas dessas dúvidas são vociferadas no ouvido de cada um que está participando do estudo. Então, essas dúvidas, elas devem ser expostas, os comentários, eles devem ser realizados no nosso estudo por cada um que participa, porque são esses comentários que enriquecem o estudo, pois são frutos das orientações dos irmãos espirituais, tá? Então, todos ficam bem à vontade por poder fazer os comentários que vão fluir na cabeça de cada um que está participando desse estudo. Então, o capítulo 15, fracasso. Verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, então, André Luiz está narrando, né? Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, então, os espíritos construtores são aqueles espíritos responsáveis pelo processo de reencarnação, que acompanham
todo o processo, desde a fecundação inicial, o desenvolvimento do embrião, até o renascimento, né? Então, ao desperdício dos construtores, nesse caso de Segismundo, da reencarnação de Segismundo, dirigiu-se ao diretor Severando. Então, Alexandre vai e dirige-se ao diretor dos irmãos construtores espirituais, que é Apuleio, e Alexandre dirige-se a Apuleio. Então, Alexandre diz: agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nesses últimos dias, ou seja, Apuleio ensinando o André das minúcias desse processo reencarnacionista. Continua, Alexandre. Nosso companheiro, André, não esquecerá o seu concurso amável. Então, aqui é interessante nesse momento, né, que Alexandre, ele demonstra para nós a gratidão que os nossos irmãos espirituais possuem. Então, ele frisa nesse momento aqui, nosso companheiro André não esquecerá o seu concurso amável. Então, o que Alexandre está ensinando para a gente já nesse início, né? Que a gratidão, o reconhecimento é item essencial constituinte das habilidades dos nossos irmãos espirituais, dos talentos dos nossos irmãos espirituais. E aqui eu busco na Revista Espírita, né, chamado Jornal de Estudos Psicológicos, aqui vou trazer da Revista Espírita de janeiro de 1863, lembrando que a Revista Espírita era publicação mensal desde o lançamento da doutrina espírita em 1857, né? E aí, em janeiro, na publicação de janeiro da Revista Espírita do ano de 1863, ocorre a transcrição de uma mensagem de um espírito intitulado como Bourdieu, que fala Bourdieu, o nome em francês. Esse espírito Bourdieu, ele assina a Revista Espírita de 1863, mas foi um espírito que reencarnou no final do século XVIII e início do século XIX na França. Ele desencarnou em 1834. E nessa época que esse espírito viveu na França, entre 1775 até 1834, esse espírito, ele foi um dos grandes nomes da ópera cômica francesa no início do século XIX. Foi um famoso musicista. E na Revista Espírita Francesa, ele se manifesta em espírito dizendo, eu vou trazer início do texto dele. Ele começa dizendo para nós o seguinte: sinto-me feliz em poder manifestar o meu reconhecimento. Então, veja, o reconhecimento é manifestação essencial dos espíritos de nobre envergadura. Então, Bourdieu, ele diz, sinto-me feliz em poder manifestar meu reconhecimento aos que, celebrando o velho músico, não esqueceram o homem, né? Então, ele reconhece todos aqueles que souberam observar nele, quando o espírito reencarnado, a essência do homem que era. Ele diz, um poeta, intitulando que os poetas são adivinhos, sentiu o sopro da minha alma, ainda possuída de harmonia.
A música ressoava em seus versos ricos de inspiração, nos quais vibrava também uma nota comovida, que fazia planar acima dos vivos o vulto feliz daquele que festejavam. Sim, eu assisti à festa comemorativa do meu talento humano e, acima dos instrumentos, eu ouvia uma voz mais melodiosa que a melodia terrena, cantava a morte despojada de seu antigo terror e aparecendo não aparecendo mais como uma sombria divindade, mas como uma estrela brilhante da esperança e da ressurreição, né? Então, ele agradecendo a todos aqueles que reconheciam nele, homem naquela época reencarnado, musicista, ele retirando dessa maravilha celeste a harmonia que chegava para ele, para passar para a humanidade, né? Então, começa nesse momento dizendo: nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amável, nos suscitando a todos o reconhecimento das atividades daqueles que ombreiam conosco no dia a dia. Sejamos reconhecedores dos talentos, das atitudes amáveis dos nossos companheiros, não é? Então vamos continuar, se ninguém tiver nenhum comentário a tecer desse momento. Pois não, Guto? É verdade, né? Isso que você falou, ele é muito profundo, né? E muito importante para nós, né? Nós devemos exercitar, né, essa atividade, essa tarefa da gratidão no nosso dia a dia, né? O muito obrigado, né, muitas vezes nos escapa, né? E é tão bom de ser ouvido, lógico, que ninguém deve trabalhar por retorno, porque, segundo Madre Teresa, né, não é entre mim e eles, e sim entre mim e Deus, né? Na verdade, né? Mas, assim, a gratidão já nos demonstra os espíritos superiores e ela faz bem ao coração, por isso que deve ser exercitada, né? E aí eu ia fazer esse comentário mais na frente, mas para que eu não esqueça, já vou aproveitar e fazer esse comentário corroborando a frase do Guto, né? Meu último dia no hospital foi segunda-feira, no hospital daqui de Natal. Então foi uma despedida lá, formalizada, tal, no auditório. E aí no final as pessoas foram me cumprimentando e aí passou a faxineira, que foi lá me despedir de mim, a faxineira do hospital. Mas, assim, e eu lembro assim, que eu chegava no hospital, esses 13 anos que eu trabalhei no hospital, né? Grande parte eu chegava assim, 6 horas da manhã, não, mais cedo, né? Porque 6 horas eu já estava já de roupa trocada e no jardim, mexendo no jardim. E eu até falei no meu agradecimento lá
que, na verdade, eu não entendo nada de planta, né? Na verdade, eu ficava fingindo que eu estava tratando das plantas lá, mas para aproveitar e ver os pacientes passando naquele caminho ali, e me contagiava com aquele poder das plantas, das flores, dos passarinhos, contagiando os pacientes, eles parando, olhando, sorrindo e entrando. Então, eu ficava ali. Mas quando eu chegava, próximo das 6 horas da manhã, chegava comigo essa senhora que fazia faxina no hospital, uma das, né? Mas ela me comovia muito, porque nós chegávamos juntos e eu atravessando, ela gritava lá de onde que ela estava: bom dia, meu coração, né? E sorriu, e abriu um sorriso de uma orelha a outra. Bom dia, meu coração. Bom dia, minha querida, tudo bem? E via todos os dias. E ela foi lá despedir de mim, e ela me abraçou e disse o seguinte: não, ela me abraçou, despediu de mim, e eu falei com ela, falei assim, ela chama Creuza, eu tenho certeza que ela autoriza eu falar o nome dela aqui. Ela chama Creuza, eu falei assim: Creuza, eu quero te agradecer por todos esses bons dias que você me ofertou quando eu cheguei, né? Mas era um bom dia que não era um simples bom dia, né? Era bom dia, meu coração, né? Contagiava tanto, né? E aí eu agradeci a ela, falei assim: obrigado, Creuza, por fazer parte da minha vida, me alegrando o início do meu dia, com o seu bom dia. E ela falou assim: mas o senhor não sabe, atrás desse sorriso, quantas dores eu tenho no coração. Eu tinha noção, né? Tinha vaga noção dos problemas que ela trazia consigo, né? Mas eu falei: mas minha querida, somente sabe sorrir verdadeiramente quem sente essas dores no coração. Porque aí sim, somente quem sofre sabe o valor de um sorriso, não é verdade? Somente quem sofre sabe o valor do sorriso, a grandeza que tem o sorriso. Porque quem não tem dificuldade nenhuma na vida não sabe quanto um sorriso pode acrescentar para o próximo. Somente quem tem essas dores que sabe, né? Então, assim, através dessas pequenas coisas que fazem um diferencial na vida da gente, né? E a gente tem que, e a gente só consegue aprender a sorrir verdadeiramente quando a gente sofre, quando a gente tem uma dor por trás de nós, né? Então, igual o Guto mencionou aqui, né? O agradecimento a esses companheiros de jornada, né? Que com pequenos atos nos enriquece o dia a dia, e a gente muitas das vezes deixa passar desapercebido o agradecimento. E eu deixei passar desapercebido todos esses dias, apesar de eu abraçá-la, sorrir alguns momentos com ela, eu não mencionava meu muito obrigado, né? Então, muito bem lembrado o Guto, e lembrando das frases do nosso irmão espiritual, que o reconhecimento faz parte da equipe espiritual de luz, né? Mais algum comentário? Alguém quer fazer? Eu lembrei de uma passagem do filme Nosso Lar, com André Luiz, fala sobre gratidão. Que André Luiz, quando ele desencarnou, a família dele não acreditava, né? Acreditava que ao desencarnar, acabou, né? Então, ninguém fez oração por ele, né? Ninguém da família dele. Aí, quando ele foi retirado do umbral, foi resgatado do umbral, depois que ele ficou bem, aí numa conversa, ele disse assim: ninguém rezou por mim, não, porque na minha família ninguém acredita nisso, acha que morreu, acabou. E eu estou aprendendo aqui que não. Aí ele disse: não, tem uma pessoa que rezou muito por você, muito mesmo. Ele disse: quem? Aí ele foi e falou: assim, uma senhora, aí disse o nome, né? Uma senhora que você atendia geralmente no final do expediente. Aí ele disse: fulaninha, aquela que eu atendia de mau humor, que ela ia lá dizia: não, ai, não, de novo essa senhora aqui. Ela, sim, porque o que você fez por ela, mesmo sendo de mau grado, ajudou muito. Então, no seu desencarne, ela era a pessoa na Terra que rezava por você. Então, ela rezou muito por você. Aí ele aprendeu a lição que ele nunca foi grato, né?
Ele nunca foi grato, nunca agradeceu, atendia ela de mau humor, né? Atendia por a obrigação de médico, tinha que atender, mas nunca atendeu de coração, mas meio que forçado, né? Ele atendia, sempre que ela ia, ele atendia, mas não era de bom grado. E ela era a pessoa aqui na Terra que rezava por ele e que o ajudou, né? A ter força para sair do umbral. Então, ele aprendeu o quanto ele precisava ser grato naquele momento. E foi de uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que ele recebeu o maior amor que ele tanto necessitava. Verdade, ensinamento forte dessa parte do filme, né? Do livro. É. Muito bacana. Pois é. Por aí. Uhum. É. Excelente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então tá. Então vamos continuar, né? O diretor sorriu, disse-me palavras de encorajamento e, quando se dispunha a sair, em definitivo, meu orientador observou: nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu, inicialmente, aos nossos rogos, para que Segismundo reencarnasse com a serenidade imprescindível, né? Então, André acompanhou um caso normal de felicidade, né? Em que um pede perdão, o outro aceita e acontece o processo de reencarnação com perdão, né? Do lar, no lar, com perdão no lar. Mas aqui é interessante que Alexandre ele faz questão de nos frisar para que nascesse com serenidade imprescindível. Então, ele frisa para a gente a necessidade da serenidade. A serenidade como condição essencial para que o espírito possa cumprir as suas tarefas propostas no planejamento reencarnatório. Então, a serenidade é lembrada para nós como característica importantíssima para o espírito. E a serenidade, ela é praticada. Não existe o pacote da serenidade. Existe a prática da serenidade. A prática em tentar se fazer-se sereno. Então, não existe aquela bolinha mágica que hoje eu vou tomar o comprimido da serenidade e a partir de hoje eu vou ser sereno. Não. Serenidade é a prática da serenidade. É a prática de nós tentarmos cultivar o equilíbrio em nós ao longo dos dias. É uma prática constante e que é importantíssima para nós em espírito. Então, quando o Alexandre ele referencia para a importância para que se nascesse uma serenidade imprescindível, nós lembramos aqui um livro intitulado como Semeador em Tempos Novos, em que Emmanuel assina o capítulo 14 desse livro, que é intitulado Serenidade. Então, esse tema é tão importante que é mencionado na obra de André Luiz, em uma fala do espírito instrutor Alexandre, e que é também trazida pelo espírito Emmanuel como
tema de um capítulo de um de seus livros, capítulo 14 do livro Semeador em Tempos Novos. Então, nesse livro, nesse capítulo, Emmanuel traz para nós que, seja qual for o conteúdo de sofrimento em teu roteiro de provação, acalma-te e espera. E isso, antes de eu continuar essa frase, é interessante, né, quando ele fala assim, seja qual for o conteúdo de sofrimento do teu roteiro de provação, acalma-te, espera. Então, nesse simbolismo que eu trouxe aqui do exemplo dessa senhora, que contagiava o nosso dia, não só o meu dia, mas o dia de todas as pessoas pelas quais por ela passava, né? E ela trabalhava no andar da direção do hospital e contagiava com esse sorriso toda direção. Então, a importância dela controlar a dor dela para ela poder contagiar os outros, né? Ela acalmava a dor interna para poder contagiar os outros com seu sorriso. Então, Emmanuel nos diz, seja qual for o conteúdo de sofrimento em teu roteiro de provação, acalma-te e espera. Não agraves o peso de tua dor com o fardo da aflição que é sem remédio. Então, aqui a serenidade, né, é aquela pílula praticada do dia a dia para que nós não agravamos o processo de nossa dor. Porque muitas das nossas provações, muitas das vezes, são pequenas. Mas com a falta de serenidade, nós quintuplicamos esse processo pelo qual nós tínhamos, essa prova pela qual nós tínhamos que passar, a falta de serenidade. Então, a serenidade ela deve ser praticada no dia a dia para que nós não elevemos as provas pelas quais nós temos que passar no dia a dia, mas que seriam provas diminutas que a gente, com a falta de serenidade, a gente maximiza essas provas, né? Então, serenidade, uma prática imprescindível para que nossas provas sejam pequenas, como elas deveriam ser, e não sejam agravadas por nós mesmos através da nossa aflição. Então, não agraves o peso da tua dor com o fardo da aflição sem remédio. Se o desespero te cerca em ondas asfixiantes de inconformação ou de cólera, exercite a serenidade. Ou seja, se nós estamos asfixiados pela nossa inconformação de algo que está acontecendo conosco, exercite a serenidade e faze algo em silêncio que possa amparar as vítimas da revolta. Isso é interessante, porque nesse exemplo dessa senhora, né, a dor pela que ela estava passando, muitas das vezes era amenizada pelo sorriso que ela fornecia ao próximo, e esse sorriso era muitas das vezes voltado para ela com um abraço, olha só, com um abraço, com uma palavra, com um outro sorriso, né? Porque muitas das vezes um sorriso é respondido com outro sorriso e se acasala esse movimento e vai minimizando a dor. Isso é interessante para quem está sofrendo, para nós, né? Que em momentos de nossa vida sofremos e vamos sofrer, porque a dor faz parte da nossa vida. Muitas das vezes, no meio da nossa dor, a gente quer se enclausurar, né? A gente quer se enclausurar dentro do quarto, fechado, e na verdade não. Na verdade, nesse exemplo aí, né, a gente tem que usar a nossa dor para sair e para praticar o sorriso para o próximo, e aí vai ser reverberado a favor de nós mesmos. Né? Então é isso que Emmanuel está falando para nós, corroborando a mensagem de Alexandre. A necessidade de se nascer com serenidade imprescindível, ou seja, que nós pratiquemos desde os momentos iniciais de nossa vida o culto à serenidade. Alguém tem algum comentário a fazer a respeito disso? Tem um provérbio da Bíblia. Deixa eu abrir aqui. É o provérbio 3, 21 a 24. Meu filho,
Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os percas de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Lindo esse provérbio, né? E é interessante lembrar, né, que os provérbios, né, a grande maioria deles foram escritos antes de Cristo, né? Muito antes de Cristo, e foram compilados ao longo do tempo para formar o Antigo Testamento, né? Então, olha na antiguidade, olha a sabedoria que já existia na antiguidade pré-crística, né? Então, muito maravilhoso. Muito obrigado, Adriano. Alguém, algum comentário a mais para falar sobre isso? Não? Então, continuemos. Então, viu de perto, então falando aqui, Alexandre falando sobre a prática do aprendizado de André Luiz, né? Então, viu de perto um coração maternal sensível, Raquel, e devotado, e permaneceu em estudo, em uma câmara conjugal, defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Então, André Luiz fez isso tudo. Ele foi, aprendeu, estudou, ficou em um lugar amparado pela prece de irmãos superiores, né? Ou seja, em um local muito bem acolhido. Entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem por aí há centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria, desse modo, habilitado a conhecer a extensão e a complexidade do nosso esforço em defender companheiros imprevidentes, que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos e fixando um gesto carinhoso fraterno, interrogou Dom Alexandre, perguntando para Apuleio: não terá você, presentemente, um caso dessa ordem, no qual André possa recolher as lições precisas? Né? Ou seja, aqui Alexandre está fazendo aquele papel de professor que está vendo que o aluno está tendo só prova tranquila, né? Aquele professor fala assim, espera aí, ver para os outros professores ali, vocês estão aplicando só provinha tranquilo para o aluno, ele tem capacidade de pegar uma prova mais grotesca, porque as provas difíceis é que fazem o aluno crescer, mas não é assim mesmo, né? Em sala de aula. Aí, se a gente sabe que o professor vai aplicar a prova fácil, o que, que a gente faz? A gente se dedica? Não, dedica não. E não precisa dar não, que a prova é facinha. Mas se a gente sabe que um professor é exigente, né? E a prova dele é criteriosa, ó, todo mundo tem que, ó, estudar para exercitar e aprender ainda mais. Então é isso que a Alexandre está falando para a Pulei, né? Ah, Pulei, essa prova aí foi tranquila, agora vamos ver um negócio mais complicado aí para o André poder exercitar realmente, né, o crescimento interior dele no auxílio ao próximo. Então vamos lá, então, vamos ver o que acontece. Marco, Oi? e pra gente também, né? Que a gente tá. Porque cada vez que eu li, eu disse, meu Deus, não acredito. Ó, não, dessa forma, eu ficava sempre comparando esse capítulo com o outro. Então, para a gente também, né? A gente aprendeu a história de Segismundo. Eu aprendi muito, os companheiros também que falaram, os irmãos que aprenderam muito, não, nós aprendemos muito. Tinha coisa que a gente não entendia, mas aí depois era esclarecido, aí a gente achava, não, ok, né? Disse que foi um caso normal, mas um caso assim, normal,
mas bem complicado, bem complexo. Aí, A normalidade desse caso é porque foi, assim, muito certinho, né? sim, Então, você tem Segismundo, que pede perdão, né? Adelino vai e recebe o perdão, Raquel absorve, o processo de gestação normal, funciona tudo direitinho, e vem tranquilo. o parto. É, Aquela história ali, novela da Globo, sim. né? Novelinha com final feliz. E aí a gente se pergunta, mas será que é assim mesmo, né? Todos os casos, né? Você pede perdão, o outro aceita, você vai e cá. É isso que ele está querendo mostrar para a gente, né? Por isso. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então tá. Então vamos lá. Temos sim, esclareceu Apuleio, atenciosamente. Temos o caso Volpini. A Adriana falou, né, do caso Segismundo, que é um caso que contagia a gente, e é mesmo, né? Porque, embora seja um caso, né, que transcorra dentro do que a espiritualidade programou, né? Na verdade, né? É dentro do que a espiritualidade programou, mas a gente vê a complexidade que é o processo da reencarnação e o processo de você solicitar o perdão e receber esse perdão, né? Ok. Então vamos lá. Agora vamos ver um outro caso. E tanto é que o caso de Segismundo é um caso super conhecido da doutrina espírita, tá? Volta e meia vocês vão ver palestrantes citando exemplo da reencarnação de Segismundo, no ESD, né? Se colocar no Google também aparece os No Google aparece muito. Mas as próprias palestras espíritas, né? A gente vai assistir, os palestrantes comentam, se você for fazer o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem partes lá que menciona, tem até no livro do ESD, o caso da reencarnação de Segismundo, né? Então, mas agora vamos ver o caso de Volpini. Então, e por que Alexandre ignorasse o processo a que se referia? Continuou. Logo depois, então, aqui Apuleio está explicando para Alexandre o caso de Volpini. Logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços de mesma natureza. E, entre esses, foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei, ou seja, eles foram encarregados de vigiar, de controlar o processo de Volpini. Creiam que tudo movimentamos. Completar aqui. Foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tem experiência por absolutamente impraticável. Então, aqui é interessante que nesse início, Apuleio já disse, tudo movimentamos no setor da assistência. Ou seja, a espiritualidade toda, ela se movimenta para nos assistir, desde o nosso processo de reencarnação até a nossa lida aqui no terreno. Então, podemos e devemos contar com assistência espiritual, pois eles se mobilizam para nos assistir. Então, é isso que está falando para nós, Apuleio, para que nós tenhamos essa certeza, ou para que nós revivamos essa certeza, que muitas das vezes nós deixamos a certeza apagar em nós, né? Que nós também a gente deixa apagar que a espiritualidade, ela se movimenta para nos assistir, mas que nós não podemos ficar parados. Nós temos que processar toda a nossa jornada para que nós tenhamos enquadramento energético com a espiritualidade que quer nos assistir. O que é ter enquadramento energético? Nós estarmos movimentando a favor do bem, fazendo bem, para nos energizarmos nessa frequência da espiritualidade que quer nos assistir.
Porque se nós nos desviamos do caminho do bem, nós saímos dessa onda vibracional, abaixamos e nos distanciamos da espiritualidade. Não porque ele se afasta de nós, porque nós nos afastamos dele, né? Então nós temos que ter essa certeza, caminhar na mesma frequência vibracional e nós teremos essa assistência contínua. E aí, nós lembramos de um livro que chama Livro de Resposta. Esse livro de resposta, Emmanuel assina o capítulo 46, que chama Assistência. Então, esse tema é tão importante que Emmanuel tem um capítulo específico só para nos falar desse tema assistência. Então, o que Emmanuel nos diz? Ele começa dizendo que assistência é a caridade em ação. Então, nesse pedacinho do livro que nós estamos vendo, onde a espiritualidade nos diz tudo movimentamos no setor da assistência, ou seja, está nos lembrando que a espiritualidade que nos assiste, que nos atende, ela se movimenta para ser caridosa conosco, para exercer a caridade conosco. E exercer a caridade é exercer a questão 886 do Livro dos Espíritos, que é o BIP, que deve bater em nós. Então, benevolência, o B de benevolência para com todos. Então, a espiritualidade está sempre se movimentando para exercer a benevolência conosco, ou seja, exercer o bem conosco, fazer tudo para que nós sejamos tratados no bem. Além da benevolência, o I da indulgência. Então, B de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Então, indulgência é facilidade em perdoar as imperfeições. Então, a espiritualidade se movimenta para que exerça subsídios para que todos conosco tenham condições de perdoar as nossas imperfeições. Então, quando nós trabalhamos fazendo bem, nós somos imperfeitos, mas a espiritualidade está toda trabalhando para que as nossas imperfeições, que nós ainda temos, sejam perdoadas por todos aqueles que nos convivem. E o perdão dos nossos desvios. Quando trabalhando no bem, fazendo bem para com o próximo, mesmo assim nós nos desviamos do caminho. E a espiritualidade que nos assiste trabalha no sentido de que nós sejamos perdoados desses nossos desvios, para aqueles com que estejamos. Foi isso que aconteceu com o Segismundo, muito depois. Porque como ele teve um desvio do seu mérito no bem, demorou muito tempo para ele ser perdoado. Quando nós estamos trabalhando no bem, nós conseguimos ter a possibilidade de ser perdoado nessa própria encarnação. Então é por isso que a espiritualidade vem nesse momento, através dessa parte do livro, nos lembrar que eles todos se movimentam nessa assistência do bem para conosco. Então, por isso que começa Emmanuel, nesse livro de resposta, no capítulo 46, Assistência, nos dizendo: assistência é a caridade em ação. Nos diz Emmanuel: não desprezes o ensejo de ir ao encontro do companheiro necessitado para auxiliá-lo quanto possas. A visita não se te fará inútil. Nada, né, do que nós fazemos no bem é inútil. Lembrando do exemplo da nossa colega Creuza, que eu disse no início. Embora a dor ardesse no coração dela, ela saía distribuindo sorrisos. E isso era reverberado de uma forma muito boa para ela.
de forma que até minimizava a dor que ela carregava. Continua Emmanuel nos dizendo nesse livro, nesse capítulo Assistência: doarás ao irmão em penúria o que puderes, e em troca dar-te-á ele essa ou aquela instrução sobre paciência e conformidade, humildade e alegria. Ampara e receberás amparo. De todo ato de solidariedade no apoio aos semelhantes, voltarás melhor ao mundo de ti mesmo, porque a caridade opera pelo câmbio, pela operacionalidade de Deus, né? Então, a assistência dos irmãos espirituais é isso, mostrando tudo isso que nós devemos aplicar no nosso dia a dia. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nessa parte. Eu também. Marco, eu tenho um comentário para fazer, mas um comentário meu, assim. Eu não sei se eu sou ingênua, agora que eu tô percebendo a minha ingenuidade. Com essa frase aqui, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Eu li na hora que eu estava fazendo o estudo pela manhã. E o título, fracasso. Mesmo assim, eu fui até a última linha na esperança que fosse dar positivo. Aí eu agora digo assim, minha filha, você leu mesmo com atenção? Né? Porque aqui é um spoiler, e o título também. Aí eu disse, como eu fui ingênua? Aí eu não sei se isso é ingenuidade mesmo, ou sei não, mas eu me senti agora ingênua ao cubo. Não sei se mais alguém se sentiu assim. Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? Não? Eu acho que então, vamos continuar a leitura para ver se mais para frente a gente consegue voltar nesse assunto. Tá bom. Né? E aí você não esquece não de nos lembrar? Não. Então que a gente vai se amparando nas entrelinhas aqui, né? Porque o ponto seria exatamente essa frase, né? Tenho uma experiência por absolutamente impraticável, não é isso? É o spoiler e o título. E eu ainda fiquei até a última linha. Isso. Agora caiu. Eu disse, gente, como você... Mas sem spoiler, né? Mas ele já porque ela cruza diretamente com o título, né? Isso. Com o tema. Exatamente. Isso. Então tá. Então vamos continuar, que a gente vai falar muito sobre isso aí. Então vamos lá. Quer dizer, então vamos continuar aqui. Tá. Quer dizer, então, redarguiu meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação? Vamos lá. Isso mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos de interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Então, no capítulo 14, no capítulo anterior, teve uma parte, né, que falava, bem aqui no finalzinho desse capítulo, sobre o estado vibracional do óvulo na mãe, que vai atrair o espermatozoide. Nós sabemos que um homem ejacula em torno de 150 a 250 milhões
de espermatozoides por ml. Por ml. Então, arredonda uma média de 200 milhões, uma ejaculação média pode conter 5 ml, então, 200 milhões, 5 vezes 200 milhões, praticamente 1 bilhão ali na média, né? Então, é um número elevadíssimo. Um número elevadíssimo, espermatozoides. E só um fecunda o óvulo. Qual desses é o mais ágil? Não, não. Porque quando acompanha na biologia, a gente acompanha na microscopia, a gente muitas das vezes vê o que chega primeiro, fica ali tentando penetrar e não consegue. E aí vai chegando outro, vai chegando outro, vai chegando outro, vai chegando outro. Chega um que ocorre uma química entre o acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide, e a membrana do óvulo. E aí o óvulo permite esse fecundar. É interessantíssimo isso. E ainda não se sabe por quê. Ainda não se sabe. Por que dentre 1 bilhão... Fala da energia. Isso que eu quero chegar. Isso que eu quero chegar, não sabe? E aí, André Luiz, na obra, nos fala que como a Adriana disse, a energia que acasala, né? Aí eu quero chegar exatamente nesse ponto do livro, dizendo que quando o problema da instabilidade espiritual é paterna ou dos irmãos desencarnados que atormentam aquela mãe, então é mais fácil da espiritualidade conseguir operacionalizar isso. Mas quando o desequilíbrio é materno, esse desequilíbrio energético, a energia da mãe coagula com a energia do óvulo. Então, se a mãe está desequilibrada, o óvulo está desequilibrado. E esse óvulo desequilibrado, muitas das vezes, vai ser desequilibrado, que eu digo energeticamente. Vai se relacionar com aqueles, vai permitir que aquele espermatozoide em desequilíbrio também fecunde ali. Então, tendo uma dificuldade maior para a espiritualidade agir. Pergunto se nesse ponto alguém quer fazer alguma interposição aí. Não? Então está todo mundo concordando com o que a gente está falando, é isso? Nenhuma dúvida? Meu Deus. Só o complemento, chama-se sintonia magnética. Sintonia magnética, muito na bem. página 150, que fala: se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. Aí chama-se isso, sintonia magnética. Qual página? Página 250. 250, 10 páginas antes dessa que a gente está. Okay. Não é que essa página 260, muito bem. Isso mesmo, muito bem, Adriana. Então vamos lá, vamos dar continuidade, então. Então, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil de estabelecer proteção eficiente. E aí a gente vê da importância de se cultivar a harmonia espiritual de todos, mas principalmente nesse processo do casal na concepção de um filho. Cultivar a harmonia espiritual. Eu fui, alguns anos anteriores, numa palestra chamada Marco Zero, né? E essa palestra Marco Zero foi no Teatro Riachuelo, de Natal, um teatro maravilhoso, que estava lotado. E essa palestra eram dados por 2 médicos ginecologistas, que tinham uma clínica em São Paulo. Mas esses ginecologistas, marido e mulher, né, eles montaram uma clínica muito bacana. Por quê? Porque eles fizeram um estudo e mostraram
a importância de se cultivar a harmonia desde o início da gestação no casal. E mostraram que quando se faz isso, o parto tem menos intercorrência, tem menos comprometimentos, né? Os recém-natos nascem em um equilíbrio maior. E aí ele mostra, né, as várias ações que podem ser feitas do início da concepção até a gestação final. Por exemplo, o fato da mãe fazer o carinho na barriga, o fato da mãe acariciar a barriga e conversar com o nenê, o fato do pai também acompanhar esse processo e conversar durante a barriga com o nenê, o fato de se colocar a música terapia em em determinado momento, uma música de uma frequência bem tranquila, um volume confortável, fazer essa música terapia com essa música repetitiva ao longo dos meses até o final da gestação. Essa música terapia ser acompanhada de uma intensidade luminosa bem tranquila, não uma luz grave, nem baixa, nem escuro, mas uma luz com uma intensidade tranquila. Então, é todo um conjunto de harmonização espiritual que esse casal de ginecologistas, eles montaram uma clínica exatamente em cima disso. E no final, no momento do parto, eles tentam reproduzir as condições ambientais cultivadas durante esse processo gestacional. Ou seja, a mesma música instrumental, o mesmo volume da música, a mesma intensidade da luz, a conversa do pai, da mãe com o filho antes do nascimento, toda a reprodução de um processo harmônico. Então, é essa a importância da harmonia. E aí a gente sabe que nesse processo a espiritualidade consegue trabalhar muito melhor. Está falando isso aí. A espiritualidade consegue trabalhar muito melhor. E é interessante que a gente está vendo que antes da concepção é importante também. Os casais que estão programando filho, ter um namoro em um ambiente bacana, uma musiquinha legal, um namoro, né? Ter uma carícia bacana, uma conversa, um acolhimento, um envolvimento, porque isso tudo harmoniza, né? Tanto o espermatozoide quanto o óvulo para a fecundação, a pós-relação sexual, né? Também uma atividade harmônica, tranquila, gostosa. Então, mostrando isso, que a espiritualidade precisa desse ambiente para poder trabalhar. A harmonia é importante. E a harmonia ela é tão importante que esse tema é abordado em vários livros psicografados por Chico. Tem um livro chamado Chico Xavier, Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. Eu já citei esse livro algumas vezes aqui. E ele subscreve autores diversos nesse livro, Chico. E nesse livro, Chico menciona que a harmonia é o amor quase que indefinível que se apodera dos nossos espíritos, maravilhados ao compreenderem o infinito. Então, a harmonia é isso, ela se apodera do espírito. E completa, Chico, a nossa alma não afeita a emoções, ou seja, não está acostumada a emoções dessa natureza. Quando acontece, ela sente, então, no âmago do ser, essa vibração que nos predispõe a um amor por todas as coisas que nos rodeiam. E contemplamos, extasiados, cheios de profunda admiração, do microscópico grão de areia ao incomensurável oceano. Obras perfeitas de Deus, obras-primas da vida, que a ideia rudimentar do homem
jamais seria capaz de idealizar. Ou seja, esse processo de harmonização que nós devemos cultivar em nós é um processo de intercâmbio com a espiritualidade de Deus, né? Então, nós devemos cultivar isso no dia a dia. Nós devemos, por exemplo, à noite, colocar ambientar o nosso quarto com um clima desse, com uma musiquinha instrumental que nos acalma antes de dormir, aromaterapia, colocar esses óleos essenciais, calmantes, colocar uma luz tranquila, ler livros salutares antes de dormir, que nos apaziguam, para termos o sono tranquilo. E isso são momentos para nós, na parte da manhã também, né? Eu, por exemplo, eu acordo de manhã, depois que eu fiz a minha oração, tal, na hora que eu vou preparar meu café, tem a minha playlist. Tem a playlistzinha lá, músicas nacionais, sugestivas, espirituais. Músicas que as letras sugerem, né, uma tranquilidade, temas de paz para o espírito e tal. Então é isso, é a gente cultivar esse ambiente. Nós temos instrumentos, nós temos as orientações espirituais, por que não empregá-los no nosso dia a dia, né? Então é isso que o Chico está falando, da importância da harmonização. E aí, nesse momento do livro, os autores dizem que quando a mãe está desarmonizada, aí o trabalho fica mais difícil para eles. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Não? Então, continuemos. Quer dizer, então, redarguiu o meu instrutor, ou seja, Alexandre, falando, né, com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação? Isso mesmo, prosseguiu o interlocutor, que é o Apuleio. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recurso interpor. Entretanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente, conforme nós vimos. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo nos parece. Debalde temos oferecido o socorro de que podemos dispor, ou seja, a provável futura mãe abortou 2 vezes e na 3ª gestação está com o mesmo desequilíbrio energético anterior, apesar das entidades espirituais estarem ali a dispor para auxiliá-la nesse processo. Nesse processo de estabilização da gestação. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Então, aqui é falando que a infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida, né? Ou seja, aproveitar a vida ao máximo, se descuidando de si mesmo. Enquanto Alexandre o ouvia em silêncio, Apuleio continuava depois de longo intervalo. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Então, Volpini atingiu agora o 7º mês.
da sua tentativa de reencarnação. Mas a noite próxima será difícil para ele conseguir. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar cargas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal de Volpini se encontra em condições de suportar. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios, ou seja, a organização fetal dele está muito sensível nesse 7º mês de vida. Ele precisa de uma estabilidade materna, senão não consegue. E se a pobrezinha não despertar para o dever, ou seja, para o dever materno, abrirá ainda hoje uma terceira falência, ou seja, um terceiro aborto. Se André puder vir conosco, dá-nos-á muito prazer. Então, mostrando que André pode acompanhar Apuleio, nesse caso, para ele poder aprender, né, esse processo difícil de reencarnação, diferentemente do êxito que teve na reencarnação de Segismundo, nos capítulos anteriores. Alexandre, que me parecia muito circunspecto naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades, né? Isso que nós comentamos naquele exemplo da nossa colega lá, da nossa amiga, que, apesar das dores que tinha no coração, ela sorria. Ou seja, para ela saber o valor do sorriso, ela precisava passar por suas dores. Então, muitas vezes, para preservar a saúde, é preciso conhecer a enfermidade. Como nós somos ainda criaturas de baixo status evolutivo, nós temos que conhecer a enfermidade para valorizar a saúde. E aí, tem um poema muito interessante, psicografado por Chico Xavier. Esse poema nos traz o seguinte, a mensagem do poeta. Está no livro Parnaso de Além-Túmulo. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor que transforma as amarguras em santas preces de amor. Ou seja, mostrando que, sabe que nos momentos de amargura, a gente pode transferir essa dor em amor. Ele continua: nosso Pai ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente. Olha aqui a serenidade, né? Importância que Alexandre disse para a gente anteriormente. Então, espera serenamente, ou seja, guarda a serenidade, não obstante a aflição. Deus é um pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes da sua crença, né? Nos nossos dias de desencanto, é que a gente deve exercitar a crença em Deus. Às vezes, chorando, socorrei-me, ó Senhor. Ai, como tardo o consolo no dia de minha dor. Mas não lembrastes, nestes momentos, a oração, com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinastes a sua saúde. A incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, lá do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos de perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços,
do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as suas imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, ela não passa de advertência. De qualquer forma, porém, sê paciente, seja forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Então, esse é o conselho do nosso poeta do livro Parnaso de Além Túmulo a respeito das dores que nos acometeram, que nos acometem e que ainda vão nos acometer, porque estamos em um mundo em busca da perfeição e só a dor nos leva a esse processo de purificação, né? Pergunto se alguém tem algum comentário até aqui nesse momento. Pois não, Bianca? Então, é a terceira encarnação que está tentando vir, né? O Volpini. É a terceira? Exatamente, a terceira reencarnação que ele está tentando. E aí ele também pode ser um espírito que, de repente, pode se rebelar contra ela, né? São tantas possibilidades, né, Marco? Uhum, são tantas, são situações super diferentes, mas que já é um espírito muito sofrido, porque por mais que tenha toda essa proteção né, da espiritualidade, mas existe o livre-arbítrio, né? Então, da mãe, no caso. E aí eles vão ter que vir, eles estão determinados para a evolução deles vir juntos. Eles têm que estar juntos nesta condição de mãe e de filho. E é o livre-arbítrio, né? Ele traz exatamente esse caso para comparar com o caso anterior de Segismundo, né? Mostrando o seguinte, que Adelino e Raquel, eles precisavam receber Adelino para poder criar um ambiente de reorganização espiritual entre eles. Porque se Raquel ela não recebesse Adelino, eles ainda iam ficar nessa conturbação espiritual que tinham, comprometendo ainda outras reencarnações. Então, como perdão, como a estabilidade de Raquel, espiritual de Raquel, no momento da concepção e durante a gestação, o perdão de Adelino, do coração de Adelino em receber Segismundo, criou um ambiente propício para os três se melhorassem. Então, nesse caso dessa mãe, que está tentando receber Volpini, ela precisa disso, ela precisa do Volpini. E como ela cria esse ambiente instável, ela compromete várias reencarnações, pode comprometer várias reencarnações por não receber Volpini. Uhum. Né? Então... desculpa. É porque quando a gente também é um pouco da área de saúde, a gente vê essas malformações, né? Você vê hoje em dia uma gama de crianças autistas, isso tudo por conta de desequilíbrios durante a gestação da mãe. A gente entende esse lado espiritual atuando, né? Que não é só assim, só mães com uma idade mais avançada que vão ter esse risco de ter crianças assim. E não, a gente percebe que não, né? Quando a gente começa a estudar.
Então, cada caso é o caso, né? Cada Gente, caso é um caso, né? E é interessante que nesse caso é esse desequilíbrio energético mesmo, né? Igual a Bianca está falando, né? Que a mãe não está gerando a estabilidade necessária para essa formação completa e correta de Volpini. Mas também existem aqueles casos em que a mãe é equilibradíssimo, o pai é equilibradíssimo, eles criam todo o ambiente e tem um filho com uma má formação. O que é isso? É a necessidade daquela prova para aquele casal, muitas das vezes como prova de amor, de fortalecimento do amor entre eles, né? Então, assim, cada caso é um caso dos milhões de variedades dos planejamentos reencarnatórios, né? são bem distintos, né? Cada um do outro. Não tem como montar É, protocolos é. assim, né? Não tem. Lá em cima eles têm, né? Mas isso aí escapa a nossa acuidade, né? Ok. Acho que podemos parar por aqui, né? Se ninguém tiver nenhum comentário. E poder realizar a prece final. Convidamos a Bianca, então, para poder realizar a prece de finalização do nosso encontro de hoje, né? Vamos lá. Vamos agradecer nosso Pai amado, nosso bondoso Mestre Jesus e sua falange de bons espíritos presentes entre nós, nos auxiliando, nos protegendo, nos intuindo no bem em todos os sentidos, né? Atuando nas nossas consciências, atuando, a gente tendo o reflexo disso nas nossas condutas, Senhor, que possamos, através da tua doutrina de amor, nos aproximar mais desse teu reino, que é tão singelo, que é de paz, que é de harmonia. E mesmo ainda nós todos aqui, numa escala aí de evolução, ainda muito crianças, somos muito pequenos ainda, Senhor. Humildemente nós temos essa consciência que a gente não se deixe dominar pelos conflitos, pelas nossas angústias, pelos nossos medos, esses medos que nos assolam tanto, que a nossa fé, que o nosso amor em Ti, que o nosso amor em nós, ele seja muito maior que a tristeza. E porque ter essa vontade de se melhorar, na verdade, é o que revela a nossa essência divina, não é? Que os nossos dias sempre estejam protegidos, abençoados pelo teu amor, Senhor. Gratidão, Mestre, gratidão pelos meus amigos que o Senhor me deu, meus irmãos aqui presentes, meus irmãos de caminhada, encarnados, desencarnados, unidos, dedicados a este momento que é tão sublime, tão especial, importante para o nosso crescimento. Benditos sejam todos aqueles que trazem amor em seus corações, que contribuem para o bem comum, né? Benditos sejam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela prece final. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Obrigado, Márcio, pela prece de início. A todos pela participação. Espero reencontrar todos na próxima quarta-feira. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Cadê o Márcio? Pois Boa é, noite. Márcio. Não. Boa noite, pessoal. É. Até mais. Boa noite.